Sejam bem-vindos mais uma vez. Antes de começar, quero agradecer incontáveis vezes aos mestres e filósofos Vaishnavas que mantêm intacto o conhecimento relativo aos manuscritos sagrados da antiga Índia. Com o mantra Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. E agradecer também a cada um de vocês que tem acompanhado nossas aulas, o que assistem no nosso canal do YouTube, aos alunos das aulas sobre o Bhagavad Gita, aos participantes do grupo Ciência Milenar Indiana, pela confiança, pela atenção e pela oportunidade que vocês me dão de falar sobre este conhecimento que é, ao mesmo tempo, científico e espiritual. Ao conhecimento que está descrito nas páginas dos Vedas. Como já dissemos, a palavra Vedas significa conhecimento. Estas informações, esta filosofia infalível, é a origem direta e indireta de todas as outras correntes filosóficas, pois está na base da civilização humana na Terra. Antes de ter sido posta por escrito, ela era a tradição oral, transmitida de guru a discípulo, através dos milênios da antiguidade. Já explicamos que o acesso aos Vedas não pode ser encontrado de maneira comum em livrarias, bibliotecas do Ocidente. Nem universidades ou ambientes acadêmicos conseguiriam explicar os manuscritos, chegando às conclusões perfeitas explicadas ao mundo pelos Vaishnavas, pelas almas perfeitamente autorrealizadas. Na aula de hoje, falaremos sobre o principal tema da filosofia, em absoluto: Deus. Tentaremos explicar como entender a existência do oceano da inteligência sem fim. Faremos um quadro, uma análise relativa ao que os Vedas dizem sobre Deus. Todos são bem-vindos a ouvir esta aula, os que acreditam e os que não acreditam, ou que concordam e os que discordam. Lembramos que este, porém, não é o espaço nem o momento para discutirmos diferentes opiniões, mas sim para seguir com atenção o que explicam os manuscritos originais da antiga Índia milenar. A quem deseje questionar a data de suas composições, a data dos Puranas, dos Upanishads, dos 4 Vedas, já explicamos que as notações cósmicas contidas nos textos falam de uma civilização mais antiga do que se imagina. Há uma diferente versão da realidade da história apresentada nestes textos originais. Historiadores que simplesmente analisam as cópias que possuímos hoje dos manuscritos, às vezes se esquecem de verificar os dados astrológicos contidos no texto. Uma coisa é a idade de um livro, de uma cópia de um manuscrito em si. Outra, a que está graficamente esculpida em seu conteúdo através da posição das estrelas explicada nos textos. Há também algo que ninguém jamais pode contestar. Os Vedas são a mais completa e impressionante enciclopédia sobre a existência jamais concebida. Nenhuma outra filosofia contém matemática, física, química, arquitetura, acústica, medicina, todas as gamas do conhecimento juntas, somadas a informações tão surpreendentes sobre a espiritualidade. Nas aulas passadas, explicamos o conceito de alma, de consciência. Na última aula, falamos sobre a reencarnação.
A ciência explicada nos Vedas é impressionantemente maior e mais completa do que a ciência que é transmitida hoje através de universidades, redes sociais e através da mídia. Vamos tentar entender algo curioso relativo à ciência contemporânea, ciência ocidental. Há um grande embate entre ateus e religiosos na tentativa de estabelecer a existência de Deus. Cientistas ateus e cientistas cristãos disputam muitas vezes com ferocidade os dois diferentes pontos de vista. A briga parece acontecer no âmbito do Deus descrito pela Bíblia cristã, que é amplamente contestado por vários motivos, inclusive históricos, dentre os quais sua redação ter sido alterada sucessivamente nos séculos e sua origem ter sido influenciada pelo cativeiro da Babilônia, segundo a maioria dos historiadores, de onde vem a alegoria do Jardim do Éden. Mas e se o Deus que existe for diferente daquele que os ateus tentam combater por conta de uma antipatia relativa a esta ou a aquela ideologia cristã? Apesar de conter passagens edificantes, a Bíblia não traz informações científicas de nenhum cunho. A característica que diferencia os Vedas de qualquer outra filosofia e religião é a sua integridade matemática, a sua perfeição científica e o fato de que todas as gamas do conhecimento estão incluídas nos manuscritos. Os cientistas ateus afirmam que a vida teria tido origem na matéria inerte. Muito bem. Se a vida tivesse se originado de elementos químicos, por que é que até hoje isso não foi recriado em laboratório? Por que os cientistas não conseguem criar a vida em laboratório? Em 1956, se não me falha a memória, Miller e Urey, dois cientistas, fizeram um experimento tentando provar que a vida tinha vindo da matéria inerte. O resultado foi um falimento e nunca mais tentaram repetir a experiência. Por quê? Por que a vida não vem da matéria hoje? Por que as formigas não vêm da poeira? Os cientistas não conseguiram provar que a vida tenha vindo da matéria inerte no presente, hoje, agora. Como é que podem afirmar que isso aconteceu no passado? Ou que vão conseguir demonstrar tal fato no futuro? A vida vem da vida. A ciência, porém, provou que houve um início para o universo. Os Vedas também afirmam a mesma coisa. Tanto os Vedas quanto a ciência apontam para um fato. Tudo no universo é perfeição e geometria. Inclusive a velocidade de expansão da vibração fundamental. O primeiro momento deste universo, descrito no Ocidente como Big Bang, foi algo perfeito e calibrado. Algo que aconteceu num ritmo, numa velocidade aparentemente musical. Um segundo mais rápido e a vida não existiria. Se a expansão fosse um segundo mais lenta, também a vida não existiria. Ou seja, a manifestação musical, vibracional, sonora,
a partitura do universo começa sua sonata de maneira perfeita. Pois se assim não fosse, nós não estaríamos aqui. Dizem os Vedas, confirma a ciência. Existem forças fortes, forças fracas, campos energéticos que foram calibrados para a existência do que está acontecendo. A alteração de um único número nessa lista infinita de equações e constantes matemáticas impossibilitaria a existência da vida como ela é, do cosmos como o cosmos é. Um ateu parece ter a vontade de que Deus não exista, enquanto um agnóstico simplesmente não sabe responder. Mas nenhum deles pode negar a evidência do fato de que este universo é inteligente em suas leis. Muito, muito mais do que os homens com as suas leis e constituições. Alunos, amigos ou conhecidos nos perguntam por que alguns não conseguem acreditar em Deus. Segundo os Vedas, não se trata de acreditar, mas de entender. Além do karma, ou seja, nós já explicamos o karma, do resultado de atividades de vidas passadas, que podem, essas atividades, facilitar ou dificultar a correta compreensão da realidade. Viver é desvendar o enigma da vida. Além do karma, existem também 4 fatores descritos nos textos originais como os princípios da vida espiritual, que precisam ser alcançados para que o homem consiga enxergar com nitidez, compreender com perfeição os aspectos relativos à existência de Deus. Tais fatores são autocompenetrantes. Quanto mais nos afinamos em seguir estes 4 princípios, mais realizamos Deus, segundo os manuscritos védicos. Os que não se intoxicam, este é o primeiro princípio da vida espiritual, não intoxicação. Os que não se intoxicam são favorecidos quando se trata de compreender o Supremo. As toxinas na corrente sanguínea acabam participando do nível fisiológico dos nossos pensamentos. A fisiologia, a ciência ou a manifestação da química íntima dos líquidos do cérebro, das componentes químicas em circulação no corpo. As toxinas na nossa corrente sanguínea vão interferir nos nossos pensamentos do ponto de vista fisiológico. Em poucas palavras, quando vamos concluir algo sobre a existência, esses venenos vão desfocar a precisão de nossa mente e não conseguiremos enxergar com nitidez o que existe. É fácil entender isso. Quando alguém está sob o efeito de álcool e drogas, sua visão é afetada. A visão da inteligência também perde de foco com o uso de tais substâncias. A vida fica desfocada, mesmo que relativos a um uso esporádico. Estes psicotrópicos, estes intoxicantes, tais bebidas, desregulam a perfeição da percepção filosófica. A filosofia é a compreensão consciente que diz respeito ao significado da vida. A filosofia é o nível mais elevado da inteligência humana. E deve ser protegida a fim de que possamos responder adequadamente o enigma da realidade que nos circunda. Do ponto de vista físico, há um outro fator ainda.
a não violência. O segundo princípio da vida espiritual é ahimsa, em sânscrito. Por ahimsa, compreendemos um comportamento autocontrolado, uma forma de aplicar a ética em relação ao mundo e aos seres vivos, na qual evitamos gerar perturbações físicas ou mentais a quem quer que seja, incluindo os animais. Se nos alimentamos de modo apropriado e, quando possível, prazeroso, continuando a nos alimentar de maneira saudável, somos convidados pelos verbos a deixarmos de lado o corpo de animais mortos em nossa dieta cotidiana, que continuará sendo composta de preparações saudáveis e nutritivas e deliciosas. Risotos, sopas, pizzas, tortas, verduras, saladas, bolos, biscoitos, pães, etc, etc, etc. Na verdade, 95% do que encontramos no supermercado pode e deve ser consumido. De preferência, oferecido a Deus com gratidão, antes de nos servirmos. Ensinam as Escrituras. É claro, esta não violência não se limita aos alimentos e diz respeito aos sentimentos com que nos expressamos com o próximo, como tratamos nossos parentes e amigos, como lidamos com nós mesmos e, acima de tudo, como nos reportamos àqueles que têm real conhecimento sobre a vida, como os mais elevados Vaishnavas. Toxinas e enzimas relativas à carne, tais como a putrescina, a cadaverina, esse é o nome do que está contido na carne, as enzimas da carne. E esse nome já indica uma ação obviamente negativa. Putrescina vem de pútrido, podre em português. Isso contribui para um nível de alteração fisiológica do condutor da nossa mente, o cérebro. A decomposição dos corpos é considerada uma fonte de poluição, até mesmo do ponto de vista ambiental. O necrochorume, um líquido orgânico produzido por organismos em decomposição, tornou importante a avaliação do comprometimento ambiental em áreas como cemitérios e matadouros, senhoras e senhores. Na composição deste líquido, de nome repulsivo, encontra-se a amina biogênica cadaverina, uma substância altamente tóxica, produzida durante a putrefação ou apodrecimento de tecidos orgânicos de corpos em decomposição. Essa enzima pode danificar o solo de um terreno. Vamos imaginar agora seu efeito do ponto de vista cerebral, seu efeito do ponto de vista fisiológico, seu efeito do ponto de vista mental, filosófico. Quando ingerimos carnes, peixes, frango, etc., estamos nos alimentando de toxinas ligadas à decomposição destes animais e acumulando fatores cancerígenos no nosso próprio organismo, o que não acontece com alimentos de origem vegetal. Aquilo que vai para o estômago acaba se tornando composição do sangue, né, e irriga o cérebro, que, como já explicamos, é como um canal de transmissão do nível mental. Quando o cérebro está forrado por tais toxinas, a conclusão filosófica sofre imprecisões, adulterações, distorções, apodrecimento. Quando agimos, vamos em direção ao terceiro princípio. Valores universais, valores essenciais são levados em conta, e não somente a superfície das nossas intenções. Mas eu não mato os animais. Não adianta declararmos que somos cheios de compaixão e organizarmos a morte de outros seres vivos em matadouros e supermercados. A compaixão deve se traduzir em ações, ensina o texto do Mahabharata.
Não quero convencer ninguém de nada, simplesmente elencar os 4 princípios da vida espiritual. Vamos ao próximo fator. A veracidade. Ou seja, segundo os manuscritos, aqueles que não manipulam os demais, que não pronunciam mentiras, que não trapaceiam os seus semelhantes, também são mais atraídos em direção à busca sobre a verdade. Do mesmo modo em que a falta de sintonia de um rádio perde limpidez do sinal do que está sendo transmitido quando erramos o número da estação. Do mesmo modo, quando somos imprecisos, quando alteramos o cursor da verdade em nossos lábios, por conseguinte, na nossa mente, o chiado, a interferência se alastra e toma conta do nosso aparato cognitivo. Toma conta da mente. E a afinação do instrumento da inteligência perde de nitidez. Apesar de não alterarem nossa voz, as mentiras distorcem a nossa mente e perdemos o interesse pela verdade em si. A busca pela verdade perde de valor, de significado, sepelida pelas trapaças. Jogos de azar também não são propícios para o buscador sincero, pois incorrem no mesmo problema, o desejo de manipular o próximo mediante imprecisões e truques. Os verdadeiros buscadores não devem trapacear ninguém. Por fim, o 4º fator relativo aos princípios espirituais que nos impedem de entender os Vedas ou de enxergar Deus. Segundo os manuscritos, a falta de fidelidade afetiva também gera uma deformação mental, uma deformação da consciência. Os manuscritos afirmam que a inteligência espiritual vem da ética. A ética produz a inteligência e não o contrário. Portanto, o modo como alguém se comporta determina sua capacidade de compreensão. Aqueles que conseguem entender que o amor requer espontaneidade, respeito também, responsabilidade, exclusividade, sobretudo, fidelidade, avançam espiritualmente, porque compreendem a sacralidade do amor. Essa percepção, esse olhar mais piedoso em relação ao afeto e a satisfação dos impulsos físicos, possibilita uma superação do nível mecânico e passional da sexualidade. O amor de um casal é como um preanúncio da correta relação entre a alma e Deus e também funciona como um convite, como um teste material relativo aos conteúdos existenciais da nossa experiência na matéria. A relação entre um casal também é um teste espiritual. Como eu me comporto diante do próximo? De que maneira eu posso amar e satisfazer meus impulsos físicos? Não vamos falar agora também de níveis mais elevados, tais como o celibato de gurus, yogis e outras personalidades que avançam em conhecimento. Vamos entender outras coisas. Pessoas que ainda não conseguem compreender a necessidade de uma relação baseada em profunda confiança mútua ignoram a sacralidade do prazer e se perdem na mecanicidade dos atos físicos. Sem conceber nossos afetos como algo sublime e precioso, não podemos compreender a preciosa percepção do milagre da vida em sua amplitude. Os Vedas afirmam que a combinação destes princípios propicia uma correta abertura interior em relação a Deus. Isso nos faz entender que, segundo as Escrituras, há uma plataforma, um nível de acesso, tanto ético quanto alimentar, tanto comportamental quanto sensorial, para que alguém possa perceber a óbvia presença inteligente de uma mente, de uma personalidade profundamente
inteligente por trás do que estamos experimentando. Há pessoas que não seguem os 4 princípios e entendem que Deus existe, sim. Porém, a perfeição desta compreensão varia de acordo com o que explicamos. O karma, as atividades piedosas, a busca da verdade em vidas passadas e estes 4 princípios nos posicionam como perfeitos alunos da espiritualidade. Os mestres têm características ainda superiores. Abaixo desses 4 parâmetros, alguém não pode ser considerado o aluno perfeito. Que dirá o mestre? Mas a maioria que não sente atração por Deus, e principalmente que não sente atração pelo conteúdo dos Vedas, poderia então se fazer esta pergunta. Eu me alimento de animais, e também me intoxico, e também digo coisas que não são sempre a verdade, e me comporto como um trapaceiro nos meus afetos e no meu prazer físico? Ponto de interrogação. Será que é por isso, por tudo isso junto, ou por alguma destas coisas, ou por algumas delas misturadas, que eu não consigo enxergar o óbvio? Que a realidade é inteligente, perfeita, né, e arquitetada para que a vida exista? Seria interessante um estudo estatístico relativo a estes 4 princípios. Uma vez eu li num artigo que a maioria dos estudantes de hoje em dia usa entorpecentes e que o mesmo número em proporção, em porcentagem, de estudantes não acredita em Deus. Sim, há exceções. Isso são parâmetros e modos para podermos alcançar com mais nitidez uma compreensão fisiológica acerca da filosofia em sintonia com o cosmos. Há quem não siga esses princípios e entenda que Deus existe, já falamos isso. Mas não basta perceber que há uma potência por trás da natureza. É preciso aprender a entender como esta força se manifesta e o que ela deseja de nós com exatidão. A maioria das religiões dizem que Deus existe. Somente os Vedas trazem em detalhes informações sobre como ele é. Temos que entender Deus assim como ele é e não como nós o imaginamos. Nós não estamos aqui para supor se Deus existe ou não existe, mas para descobrir o que está acontecendo. E como é esse Deus, então? O que dizem os manuscritos? Nas aulas passadas já explicamos a ilusão material. Explicamos que a matéria é formada por átomos, que são, por sua vez, compostos pelas partículas fundamentais da existência. Os bósons de Higgs, os quarks, que os Vedas chamam de Om. A sílaba Omkar, da frase tudo é Om, é a componente fundamental da matéria. O Om é esta vibração subatômica, além de ser a primeira sílaba do sânscrito. Já anunciamos que tal vibração sonora prova a existência de um absoluto, de uma fonte para a manifestação sonora da máquina da realidade material, se tudo é feito de som, se todo o que emite som possui uma fonte. Vamos entender isso aos poucos. Assim como o som dos pensamentos comprova a consciência no axioma penso, logo existo, que na verdade deriva de um mantra védico. Assim como o som dos batimentos cardíacos comprova a existência da vida no corpo do ser vivo, tutum. O som na base do átomo comprova a existência de algo invisível, a existência do absoluto, uma fonte. A ciência já comprovou, segundo várias pesquisas, o Resonance Project e outros cientistas também, que o átomo, na verdade, é 1% vibração e 99% vazio. Este vazio, entre aspas, na verdade, deve ser compreendido como o absoluto não material. O átomo, a partícula subatômica, o Om, é, na verdade, a emanação externa da potência do absoluto, a vibração que Deus emana para fora do infinito, para dentro da matéria. De certa forma,
podemos entender que estamos no avesso da existência, na crosta material do infinito. O átomo é manifestado pela forma da superalma, nos dizem os Vedas. O Paramatma, uma expansão do corpo espiritual de Deus, Krishna. Segundo os manuscritos, Deus é maior do que o maior, portanto, maior do que este universo, e menor do que o menor, portanto, ainda mais profundo e mais microscópico que o átomo e que as partículas que compõem o átomo. Desses dois lados, a forma não material de Deus está emanando ondas sonoras que estruturam a geometria da vida e realizam o éter. De fora do universo, na sua forma como um gigantesco sustentador do sânscrito, como o gigantesco sustentador do cosmos, o Mahavishnu, em sânscrito. Maha quer dizer maior e Vishnu quer dizer sustentador. E de dentro do átomo como Paramatma, como aquele que emite as vibrações sonoras que são a prova da existência de Deus, estereofonicamente colocado nos dois lados do infinito, maior do que o maior, menor do que o menor. O carro na rua que passa, o pássaro na árvore que canta, os sapatos do vizinho no outro andar, a respiração de alguém às nossas costas, o estrondo de um objeto que explode, um trovão, que não só anuncia o raio, mas que explica a distância desse raio em relação a nós. Todo fenômeno sonoro requer uma fonte. Se tudo que existe emite som, emite on. Se não existe silêncio dentro deste universo, como já afirmaram muitos pesquisadores, devemos compreender que o átomo, sendo ele uma reestruturação de uma vibração sonora, prova uma fonte invisível, uma fonte não material. A fonte do on, a fonte do som é Deus. Minha intenção, eu vou repetir, não é convencer ninguém, mas dar acesso à interpretação original destes manuscritos surpreendentes a quem deseja avançar no conhecimento revelado dos Vedas. E a estes ouvintes dizemos que, apesar de opiniões contrárias, apesar da resistência de ateus e materialistas, de pessoas que imaginam que os Vedas sejam uma mitologia qualquer, hoje em dia há indianos que pensam nisso por conta da influência do Ocidente. Ou apesar de livros secundários dentro da história do tempo, a eles dizemos, aqueles ouvintes sinceros, dizemos que a visão védica da natureza, apesar do que se diz por aí, é incomparável e possui uma informação perfeita para cada âmbito do infinito. A fonte da música que está tocando neste universo, feito de som e de desdobramentos deste som, é Deus. Os Vedas vêm nos dizer que a realidade é muito maior do que a imaginamos. Nós vamos passear pela ciência contemporânea por alguns instantes. Na teoria das supercordas, Superstring Theory, as dimensões vão de uma simples reta, nós vamos falar das famosas 12 dimensões da realidade material. As dimensões vão de uma reta a um conjunto de universos iguais ao nosso. Descrito também como um conjunto de Big Bangs. O nosso é um. Nós já explicamos que, na realidade, não se trata de uma gigantesca explosão, mas de uma gigantesca vibração fundamental. E que o Sol e as estrelas só se acendem na terceira fase da criação, uma vez que os gases no universo estão manifestados. Portanto, o éter, o espaço, é criado antes, a priori, e não pode ser visível pela lente do telescópio de Hubble, que teria avistado o clarão do assim chamado Big Bang. Para esclarecer, essa expressão é uma ironia usada pela primeira vez por um astrônomo inglês, Frederick Hoyle, que não acreditava na hipótese de que o universo tivesse tido um começo. Isso só foi provado pela ciência em 1992, apesar de já estar escrito no Srimad Bhagavatam há mais de 5.000 anos. Salvo algum erro na minha interpretação, na nossa interpretação, fazemos parte de um grupo de estudos.
Aquilo que foi visto por Hubble pela primeira vez, pelas lentes do seu telescópio, na verdade, as lentes do seu telescópio podem ter fotografado o tempo, perdão, as lentes do seu telescópio, que podem ter fotografado o tempo dentro do espaço, mais possivelmente capturaram o nascimento da primeira possante estrela da realidade material, Brahma-Loc, como é descrita nos Vedas, do que a explosão original, a vibração original, pois o éter, o espaço, a geometria pura da realidade material, a área do cosmos, acontece antes do nascimento das estrelas. Nesta altura, no início, propriamente dito, as estrelas ainda não entraram em ignição. Em poucas palavras, na verdade, o Big Bang é o Big On. Muito bem. Essa teoria das supercordas imagina a criação de um universo como o nosso a partir da música de um violino de cordas invisível. Por que um violino? Tal instrumento foi sugerido por acaso. Mas o acaso existe na teoria das cordas? Para quem está entendendo o que os cientistas dizem, não. Há mais de 5.000 anos, e antes de terem sido postos por escrito como tradição verbal, como ensinamento oral de guru a discípulos, então, portanto, não cabe a nós tentar julgar a data de composição, de inscrição de um manuscrito védico numa folha de palmeira. Pois eles eram tradição verbal antes disso. Os Vedas, na sua tradição verbal e nos seus manuscritos, afirmam que a realidade material é fruto de um eco, o eco da música espiritual que emana da suprema personalidade de Deus, o Sol transcendental. Cada raio das notas desta sinfonia eterna vai frutificar em um universo. Os Vedas não falam de um violino, mas sim de uma flauta espiritual, de uma flauta transcendental. A palavra transcendental significa algo que vai além da matéria, assim como a palavra transversal fala de uma linha que vai além de uma reta, uma rua que é transversal à outra. Essa mesma teoria, uma rua que vai além da outra, que vai para outra direção. Essa mesma teoria, relativa às notas de uma sinfonia na composição do tempo e do espaço, pressupõe diferentes níveis de realidade. Os cientistas falam de 12 dimensões. Ainda que haja uma discussão entre o número exato ou a maneira que nós devemos entender a 7ª dimensão. Muito bem. Nós vamos falar de coisas simples e tentar explicar essas dimensões com palavras claras. Os Vedas falam de níveis planetários, níveis de uma existência cósmica. Segundo os Vedas, acima da atmosfera humana, existem mais 7 níveis. Já explicamos que o tempo onde a vida do homem escorre é a 4ª dimensão, e que, portanto, existem 4 mais 7 níveis planetários, então 11 dimensões para este universo. A 12ª camada, explicada pelos Vedas, corresponderia à 12ª dimensão da ciência contemporânea e aos universos paralelos ao redor do universo em que estamos. Assim como a ciência sugere, calcula, assim como os Vedas afirmam que existem. Segundo os manuscritos, existem 10 elevado a 60 universos materiais. Coincidência, o mesmo número de vértices que a matemática e a física afirmam ser os pontos de intersecção que compõem a última dimensão possível, um número com incontáveis zeros. 1 trilhão de 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 1 trilhão. Nessa dimensão, segundo a física, muitos Big Bangs acontecem. O mesmo número de universos descrito nos Vedas corresponde ao mesmo número de universos possíveis segundo a matemática, de Big Bangs possíveis segundo a ciência contemporânea, segundo a física quântica.
Muito bem. Vamos resumir em poucas palavras como funcionam estas dimensões. Nós vamos repetir antes disso que o nosso ponto de vista relativo à ciência é mais epistemológico, é mais filosófico do que matemático. Nosso propósito é traduzir a ciência e o conteúdo dos Vedas e não fazer uma exposição de cálculos e diversos védicos que tornariam esta síntese, esta aula, impossível no formato de tão breve duração. Perdoem se hoje falaremos um pouco mais, ou perdoem também, por favor, alguma simplificação e a velocidade em que passamos por pontos que mereceriam mais atenção. O quadro geral requer este ritmo, no formato em que estamos tentando transmitir o conhecimento. Muito bem. Antes da dimensão número 1, existe o que podemos chamar de dimensão 0, o ponto. Vamos tentar lembrar de uma aula de matemática do nosso colegial, do ginásio. A conexão entre dois pontos forma, então, a primeira dimensão, a reta. Como estudamos na escola, o plano é a segunda dimensão. O plano é a ideia de uma folha de papel. Para existir em duas dimensões, para ser um objeto bidimensional, uma forma precisa de dois valores numéricos, que vão corresponder à largura e ao comprimento. A segunda dimensão, portanto, tem dois eixos. Um eixo a mais do que a primeira dimensão, que era uma reta. O espaço é a terceira dimensão. Explicado em palavras simples. Explicada em palavras simples. A terceira dimensão seria o espaço, como nós o conhecemos. Para um objeto, para que corpos como o nosso existam, são necessários três eixos. Além da largura e do comprimento, nós temos profundidade, como um cubo, como no seu organismo. A quarta dimensão é a duração do corpo de um objeto no tempo. Como, vamos imaginar, uma sequência de corpos que leva do bebê ao velho. Este é o tempo. O tempo contém todos os instantes da vida como a bobina de um filme de projeção cinematográfica. Um fotograma depois do outro. Então temos que entender que cada dimensão possui um vértice a mais do que a anterior. Cada dimensão é composta por uma multiplicação da dimensão precedente. Por favor, me perdoem se isso não é fácil de entender com velocidade. Vou tentar explicar de outra maneira. Pense numa linha. Pensem, por favor, numa linha, que é composta por uma série de pontos. Vários pontos compõem uma linha. Um plano é composto por uma série de linhas. Um cubo é composto por uma série de planos. A ciência chama de hipercubo o mesmo cubo acontecendo dentro de cada instante do tempo. Como o bebê que vai, segundo após segundo, em direção ao velho. O cubo viaja dentro do tempo, assim como nós vamos da infância à velhice. A próxima dimensão vai multiplicar este efeito. Nós vamos explicá-lo em poucas palavras. Depois disso, nós vamos falar sobre Deus. Podemos explicar a quinta dimensão como o conjunto de todas estas versões possíveis no tempo. Assim, seria a vida que eu teria tido se tivesse feito outras escolhas. Então, numa linha, nós temos do bebê ao velho, com as escolhas que foram feitas. Numa outra linha, na quinta dimensão, nós temos o mesmo bebê escolhendo outras coisas e vivendo outras vidas, e várias linhas dessa formam a quinta dimensão. Todas as possibilidades, digamos assim, do livre-arbítrio. A multiplicação da linha da vida da infância à velhice, com todas as possibilidades em outras realidades de existirmos em diferentes escolhas. Isso é a quinta dimensão, ou seja, a maneira como nós podemos, literalmente, escolher fazer isto ou aquilo dentro do universo. O universo nos dá esta dimensão, pois nossas escolhas podem variar de momento a momento. E dentro da máquina da realidade material, está à nossa disposição no tempo diferentes resultados. Estão à nossa disposição no tempo diferentes resultados. Muito bem. Aqueles que não gostam muito de ciência, tenham um mínimo de paciência. Em mais 2 parágrafos nós vamos chegar a uma explicação novamente espiritual.
A sexta dimensão vai além, tanto do ponto de vista estrutural quanto geométrico. Ela é a multiplicação da quinta dimensão. E assim por diante. Chega das dimensões. Até chegarmos a um lugar na existência calculado pela física e pela matemática, onde existem 10 elevado a 60 Big Bangs. 10 elevado a 60 universos. Um lugar não acessível à nossa consciência. Mas os Vedas e a física quântica afirmam que 10 elevado a 60 Big Bangs, ou melhor, Big Ohms, estão acontecendo simultaneamente. A 12ª dimensão, então, deve ser entendida como o conjunto de todos os caminhos, de todas as possibilidades, até a fonte de todos os universos, até a fonte de todos os Big Bangs, até a fonte de todos os Big Omkars. Imaginem pegando, se nós pudéssemos juntar todas as 11 dimensões e chegar num ponto, traçar a sucessiva linha que sai do vértice das 11 dimensões primordiais. Essa é a 12ª dimensão. O fim do caminho da matéria, de onde não há mais para onde ir. Lá, segundo os Vedas, a expansão criadora de Deus, o Mahavishnu, o grande sustentador, é o próximo vértice, o ponto de transcendência total da matéria. Como se fosse a reta sucessiva desta multiplicação infinita. O infinito personificado. A forma espiritual de Deus. No vértice sucessivo desta gigantesca geometria do possível. O fim da matemática. O início da física. E vice-versa. A expressão geometria sagrada é uma comercialização moderna da New Age, digamos assim, não é? Do conceito das mandalas e yantras védicos, que são os símbolos, os logotipos, a efígie da espiritualidade, o brasão de Deus. O desenho da realidade. Sucessivamente, ponto após ponto, reta após reta, sólido após sólido, tempo após tempo, espaço após espaço, até compreendermos o invisível, o absoluto. Aquilo que para nós não é acessível nem do ponto de vista matemático. A fonte dos Big Bangs, o nome Mahavishnu, como dissemos, significa o sustentador maior. Porém, ele é, segundo os Vedas, uma expansão do corpo original de Deus, que do outro lado da matéria emana a música transcendental. Nós vamos tentar explicar o conceito de expansões em breve. Deus tem sucessivos e infinitas formas espirituais, como na multiplicação de um eu sem fim não material, em incalculáveis corpos transcendentais, em incontáveis formas espirituais, que contêm todos os desenhos do que existe aqui e em outras realidades. Deus é o arquétipo fundamental, vivo e incontavelmente personificado do que existe. Os Vedas não falam de um violino, mas de uma flauta espiritual, pois dos lábios de lótus, da boca espiritual do absoluto, assopra essa música que realiza a vida. A vida vem da vida e não da matéria inerte, como já entendemos. A vida vem de Krishna, segundo os manuscritos. Já explicamos que este não é um nome cultural, mas o som não diferente do absoluto em si mesmo. Por isso, na imagem desta aula, vemos uma forma material, uma murti, uma escultura, diriam os materialistas, que representa Deus com uma flauta entre os lábios. Não é um violino, é uma flauta. A ilusão na mente dos cientistas escolhe erroneamente um outro instrumento.
pois compreender os Vedas não é algo que possa ser feito com cálculos. O erro dos cientistas comprova o que está explicado nos manuscritos. Somente o nível de elevação ética e a sinceridade da busca de cada um dá acesso ao significado destas escrituras. Os que desejam competir com o conhecimento, assim como ele é, não podem compreendê-lo com perfeição. Nós não estamos fazendo uma simples metáfora quando dizemos que os Vedas são a chave. Os Vedas são a chave que levam a Krishna, o eu de Deus. Cada nota dessa música espiritual, na transcendência, na espiritualidade, é chamada de Klim. Assim como as partículas, os bósons de Higgs, que abrem o universo e que, multiplicados dentro desta cuba espacial, se entrelaçam como as partículas subatômicas, são chamados de Om. Estas notas espirituais, os Klims, irradiam do eu de Krishna, atravessam o universo espiritual e, do outro lado, da essência absoluta da verdade, manifestam os mundos materiais a partir de uma inversão de marcha, estas mesmas notas é como se colapsassem e capotassem do outro lado do infinito, vibrando no avesso do absoluto, para dentro do seu contrário, a matéria. O Mahavishnu está no ponto de conexão do símbolo do infinito entre as duas realidades. Ali, naquela forma do 8 deitado, como nós representamos o infinito, acontece a transmissão do Om para dentro da matéria. Naquele ponto, o Mahavishnu está transformando a essência das notas transcendentais que emanam do absoluto Shri Krishna Govinda. É lá que Deus manifesta os universos materiais. O Mahavishnu está no ponto de conexão do símbolo do infinito. Mas há muito mais do que isso nos Vedas. Quem quiser pode participar ou acompanhar nossas aulas gratuitas no canal Ciência Milenar Indiana ou participar das nossas aulas sobre o Bhagavad Gita. Muito bem. Aquilo que transcende a linha reta, aquilo que transcende o cubo, aquilo que transcende o hipercubo, aquilo que transcende o tempo, aquilo que transcende as possibilidades dentro do tempo, aquilo que transcende os Big Bangs, é o absoluto. É o não material Shri Krishna Govinda, a pessoa eterna, o eu de Deus. O vértice do oceano da inteligência infinita. O não nascido sol espiritual. O todo atraente e infinitamente fascinante. Eu do absoluto. A suprema personalidade de Deus, cuja inteligência se organiza nestes incontáveis mundos e âmbitos dos quais nós somos uma pequena parte. O homem compreende que dentro de si existe um eu, que dentro do nosso mundo existem bilhões de eus, 7 bilhões de seres humanos, e etc, etc. O eu é parte do que existe, o eu é parte do infinito. Portanto, o infinito possui todos os nossos eus. Se imaginamos que Deus não possua um centro de controle, uma identidade sua, estamos imaginando que o infinito é menor do que o homem, inferior ao homem, inferior ao universo, inferior aos 10 elevado a 60 universos que existem, os trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de Big Bangs. O que não pode ser, não é plausível. A componente material do universo físico, o universo teve um começo, foi provado isso com o Big Bang, requer uma causa para a sua existência. Toda a causa deve necessariamente ser a fonte, a origem de um fenômeno. Deus é a causa, a origem dos incontáveis universos materiais.
Os Vedas descrevem Krishna como a pessoa do infinito, descrito como a personificação de toda a beleza, todo o conhecimento, toda a força, toda a riqueza, toda a fama e, simultaneamente, todo o autocontrole. O nome de Deus é absoluto e não diferente de Deus. Krishna significa o todo atraente sol transcendental. Os Vedas também descrevem Deus como o oceano de refulgência do Brahman. Deus também se manifesta numa modalidade não qualitativa entre os mundos materiais e os mundos espirituais. Mas nós vamos deixar esta explicação para outra hora. O Paramatma, a super-alma, é a expansão de Deus que está manifestando os átomos materiais um a um. A fonte do Om. Krishna é descrito como sendo maior do que o maior e menor do que o menor, pois é absoluto. E assim está por fora do que existe e dentro da menor partícula da existência. Esta mesma forma de Deus habita o chakra cardíaco de todo ser vivo, de onde ele acompanha e observa as atividades da alma individual de todos nós, vida após vida. Segundo os Vedas, dentro do nosso coração, estão pousados dois pássaros. A pessoa do infinito e a nossa alma individual. Ele é o Sol e nós somos os raios do Sol. Todos dizem que Deus é infinito. Esta verdade transcendental, segundo os Vedas, funciona através das expansões, das multiplicações do corpo espiritual deste absoluto. Obviamente não é um corpo material. Deus possui infinitos nomes e infinitos corpos espirituais, dos quais Krishna é o mais que perfeito, a forma original, o absoluto. A palavra vigraha, expansão em sânscrito, também significa forma, formato, figura, ornamento, difusão, paz, porção isolada, divisão. Deus é forma, formato, figura, ornamento, difusão, origem, paz, proporção isolada, multiplicação, divisão. Simultaneamente, porém, os Vedas nos explicam que ele mantém o eu infinito ao criar e não se divide ao manifestar os mundos materiais e as almas individuais. Ele existe essencialmente dividido dentro de si. Assim, ele manifesta simultaneamente sua forma transcendental e as cortes celestes que orbitam ao redor de sua personalidade infinita. A ciência comprovou que o universo teve um início e que o universo manifesta simultaneidade. Os Vedas explicam que, com uma fagulha do seu esplendor, Krishna mantém todos os mundos que existem. Agora nós vamos explicar, em poucas palavras, o que é o universo espiritual. A plataforma transcendental, o universo do espírito, é descrito como uma gigantesca mandala, uma gigantesca flor de pétalas de realidade que se assemelham a joias transcendentais. Por favor, abram seus corações e imaginações para a descrição detalhada do universo absoluto, revelada nos Vedas. Essa morada eterna de Krishna é descrita como uma floresta feita de gemas transcendentais, de geométrica perfeição, composta por diferentes paredes de realidades, mundos em forma de diamantes, âmbitos de eterna relação com Deus, que se manifestam em ciclos de atividades repletas de êxtase, que se repetem ao infinito como carrosséis, como caleidoscópios feitos de geometria, beleza, perfeição e prazer espiritual. As almas liberadas, as almas que vencem o enigma da existência, circulam em dança e perfeição, atravessando tais âmbitos, tais formas,
onde as bênçãos do prazer espiritual se manifestam a partir do vértice do infinito, o corpo transcendental de Krishna. Nós vamos ler os versos do Brahma Samhita para concluir a aula de hoje. O primeiro verso do Brahma Samhita, um dos mais excelentes textos manuscritos védicos, diz: o universo espiritual é a superexcelente morada de Shri Krishna. Ele se manifesta eternamente através de uma porção do infinito. Tal morada assume a forma de uma exclusiva flor de lótus divino, uma mandala de geométrica e perfeita simultaneidade, composta por milhares de pétalas como paredes de diferentes realidades, em cujo centro se encontra a forma transcendental de Deus. O centro desta lótus divina é o âmago da morada de Shri Krishna. Tal brilhante realidade é mapeada como um símbolo místico hexagonal. Tal como um diamante, a refulgente entidade suprema, o corpo transcendental de Deus, a fonte de todas as potências divinas, preside tal porção do infinito como um pivô central. Nas pétalas dessa morada existem associados eternos, que pertencem a Deus e que compõem suas cortes e associações espirituais. Tais entes eternos fazem parte do seu próprio ser. As moradas do Absoluto parecem feitas de várias paredes de realidades, todas maravilhosamente refulgentes. A folhagem dessa estrela transcendental constitui subflorestas cintilantes, que são a residência viva das almas amadas de Krishna, as deusas da fortuna, encabeçadas pelo aspecto feminino de Deus, Shrimati Radharani. O Senhor desta floresta de joias transcendentais é a personalidade suprema e não material do Absoluto, o próprio ser do êxtase eterno. Shri Krishna Govinda se encontra situado além da investigação e da especulação mundana, e infinitamente desfruta de sua morada espiritual onisciente. Assim, ele jamais se associa com a natureza material ilusória. De dentro desta natureza material ilusória, de dentro da minha limitada compreensão, preso no corpo material, eu presto minhas mais infinitas reverências aos grandes Vaishnavas e concluo esta aula agradecendo a atenção e presença de todos vocês com o mantra Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasavi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna.